Falar um pouquinho da Timbro. A Timbro é uma empresa que tem 10 anos. A gente saiu agora na lista do Valor Econômico, 2 semanas atrás. Estamos entre as maiores tradings do Brasil. A gente a gente costuma dizer aqui que a gente faz importação de alfinete a foguete. A gente faz... hoje, a gente trabalha, na verdade, em algumas frentes. A Timbro tem a Timbro como empresa, a gente tem uma parte especializada em agro, a gente tem uma parte de metais, e a gente tem a parte que a gente veio falar mesmo aqui, que são os serviços de importação, que a gente chama de terceirização. No serviço de importação, a gente faz importação por conta e ordem, importação por encomenda e leasing importação, que o Smith vai falar daqui a pouco, um pouco mais também. A gente, na parte de gestão, nós fazemos a gestão completa, personalizada de toda a cadeia de importação do cliente. A gente tem uma eficiência tributária incrível, porque a gente faz toda a análise, planejamento fiscal. A gente, como trading, trabalha principalmente os benefícios estaduais. Então, a gente consegue trazer bastante redução de custo, com a nossa inteligência fiscal, essa eficiência financeira, o ganho de escala, que a gente também usa muito na nossa parte de tecnologia, e o nosso Business Intelligence, que é bem diferenciado, isso a gente vai falar um pouquinho dele também. Aqui, apesar da gente não ser tão conhecido, eu acredito que vocês conheçam bastante dos nossos clientes. Aqui estão os nossos principais clientes. Inclusive, a gente sabe que o pessoal da Magalu e da Pernod Ricard participam ativamente nos eventos da live, eles são nossos clientes de importação. A gente tem alguns outros clientes aí, como vocês podem ver, os grandes bancos, Santander, a gente também tem Casa Flora, a gente faz a distribuição exclusiva da linha Eco da Amazon também. Então, assim, Chili Beans, todos esses clientes que vocês estão vendo, a gente tem bastante gente que a gente podia falar aqui, apesar da Timbro não ser conhecida, a gente pode falar bastante dos nossos clientes, tem muito caso interessante. Então, antes de falar das importações, especificamente, até está na tela já da Controle, mas eu queria falar um pouquinho de um problema que é muito corriqueiro e que as tradings acabam atuando muito nesse problema, que é o acúmulo de crédito de ICMS. O que acontece? Vamos explicar assim, em linhas gerais, tá? Quando uma empresa ela está pensando em fazer uma importação, muito normal, a empresa está situada no estado de São Paulo, ela monta um departamento de comércio exterior dentro da própria empresa, e a solução óbvia é vamos fazer uma importação própria, eles resolvem importar por onde? Pelo Porto de Santos. Então, você importa a sua mercadoria pelo Porto de Santos, acaba pagando 18% de ICMS para nacionalizar essa mercadoria. Então, você monta o seu estoque com 18% de ICMS, você paga ICMS e credita dele. Quando você vende essa mercadoria no estado de São Paulo, tudo bem, você está creditou de 18, você entrou com 18, saiu com 18. Então, não tem problema nenhum. O problema é quando você vende essa mercadoria para fora do estado de São Paulo. E muitas vezes você enfrenta uma alíquota interestadual de 4% de ICMS. Com essa alíquota de 4% de ICMS, você entrou com 18, saiu com 4%, sem considerar a margem, vamos falar assim, em linha geral, você está acumulando 14% de ICMS, você passa a acumular crédito de ICMS. E esse acúmulo a gente acaba chamando de dinheiro podre, porque você, numa futura importação, você vai entrar de novo pelo Porto de Santos e vai pagar de novo 18% de ICMS, e que você sair do estado, pode sair com 4%, vai continuar acumulando o crédito de ICMS. Então, uma das principais soluções onde a trading atua, que isso é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, corriqueiro, uma solução que todas as tradings fazem, é você solucionar esse problema, né, que é uma ineficiência tributária aí, porque você está acumulando crédito e não tem como usar, na maioria dos casos, esse crédito. O que a gente faz? A gente normalmente muda a operação do nosso cliente de estado. Então, a gente tem benefícios fiscais em alguns estados. Então, vou dar como exemplo, a gente muda a operação do nosso cliente para Santa Catarina, por exemplo. Em Santa Catarina, você passa a entrar com a tua mercadoria pagando 4% de ICMS, você transfere para São Paulo com 4%, então você já tem o primeiro ganho aí, que você
monta o teu estoque mais barato, você vai montar o teu estoque com 4% de ICMS, e no momento, quando você vender para outros estados, a alíquota interestadual de 4%, você não vai enfrentar nenhum problema, você entrou com 4%, saiu com 4%, mas quando você der a tua saída em São Paulo, você vai sair com 18%, esses 14% de diferença você consegue abater do teu crédito de ICMS. Então, a gente está, por isso que a gente fala dessa parte de eficiência tributária, a gente está fazendo você usar um dinheiro que estava parado na mão do governo, da Receita, e você passa a utilizar esse dinheiro. Por que eu falei dessa solução antes? Porque a gente atua nessa parte de terceirização, principalmente em duas áreas, duas modalidades de importação, que são a conta e ordem e a encomenda. Eu coloquei a conta e ordem primeiro, porque a conta e ordem é muito comum. Todas as tradings oferecem a conta e ordem. Todas as tradings oferecem essa importação por conta e ordem. É muito comum, porque na importação por conta e ordem, a trading ela é importadora, mas é uma prestadora de serviço. Então, e os recursos financeiros que são alocados à importação, eles podem, e na grande maioria das vezes, acabam sendo da empresa adquirente, não da trading. Então, o nosso cliente passa a usar caixa próprio, e o repasse da mercadoria, ele não gera uma nota fiscal de venda, porque é uma transferência de posse, na verdade. Porque, como eu falei, a trading é somente uma prestadora de serviço. Nesse caso da conta e ordem, o adquirente ele tem que ter uma filial no estado onde a mercadoria vai ser nacionalizada. Por que eu coloquei a conta e ordem primeiro? É até muito comum a gente tentar estar falando com algum cliente e falando justamente de mudar a operação da pessoa de estado, e a pessoa fala, mas vai onerar a operação porque eu vou ter que ter uma filial no estado. Isso é muito porque as tradings pequenas não conseguem fazer a operação por encomenda. Porque a gente, como a trading é uma empresa, a gente é muito certinho, né, para falar a verdade, a gente é bem conservador em algumas coisas, e não é só possuir a filial no estado. A filial precisa ter algum propósito negocial. Então, alguma distribuição precisa ser feita a partir do estado. Então, se você mudar a operação para Santa Catarina, a gente passa a importar em Santa Catarina, mas você tem que fazer uma distribuição a partir de lá para essa operação estar blindada. A gente precisa a gente não quer aferir nenhum tipo de risco para o nosso cliente. Então, a operação por conta e ordem, ela não é só o caso da filial. Então, as trades menores não conseguem fazer por encomenda, acabam oferecendo somente a conta e ordem, e a gente, muitas vezes, em cliente, tem essa resistência pelo caso das pessoas não conhecerem a importação por encomenda, que é a importação que a gente acaba oferecendo para os nossos maiores clientes, e eu, hoje, enxergo como uma operação um pouco mais eficiente. A diferença, basicamente, é que a trading atua como importadora e compradora da mercadoria. E o nosso cliente, ele é o encomendante. Então, a gente, em todos os documentos, os nomes das duas vai estar como importado por timbro, encomendado pelo nosso cliente. Enfim, mas esse ponto é muito importante, esse segundo, que é os recursos financeiros que são alocados a esse tipo de importação, eles devem ser da trading. Essa é uma das regras da encomenda. Por isso que as trades menores acabam não oferecendo encomenda. Elas oferecem só a conta e ordem porque não tem recurso. Então, você precisa ter um caixa. Para essa operação ser uma operação legal, e como a gente usa muita expressão, blindada aos olhos da lei, da Receita, a gente tem que usar o recurso da Timbro, né? Então, a gente faz isso com caixa próprio, a gente paga, mas o repasse da mercadoria, ele gera uma nota fiscal de venda. A gente tem que importar e comprar essa mercadoria e vender essa mercadoria para o nosso cliente. A grande diferença aí, a grande vantagem, é que não é necessário para o nosso cliente possuir uma filial no estado onde a mercadoria vai ser nacionalizada. Então, a gente vai usar esse nosso benefício, por exemplo, em Santa Catarina, mas pode ser no Espírito Santo, pode ser em Pernambuco, Minas Gerais. Hoje, acho que Minas Gerais é a bola da vez, todo mundo tem falado muito de Minas Gerais.
para nacionalizar a mercadoria por lá, tem benefícios sendo utilizados lá em Minas, mas não é necessário para o nosso cliente ter a filial no estado nesse tipo de importação. A gente também acaba enfrentando muitas vezes alguma resistência do departamento jurídico, que fala, pô, mas essa operação é uma operação legal, como é que isso funciona? Em 2017, teve a convalidação dos benefícios fiscais interestaduais, que pacificou essa questão, e hoje é uma questão completamente legal e pacificada, já tem esse entendimento da Receita. Prova disso é que os grandes nomes do mercado, além de pessoas que participam aqui, muitas pessoas muitas grandes empresas têm migrado as operações para trading. Empresas que nunca pensaram em usar trading no passado, tem bids abertos de multinacionais, Sephora migrando para trading, a própria Bayer analisou muito essa questão recentemente, as grandes montadoras hoje trabalham com trading, então existe esse êxodo, porque a convalidação dos benefícios fiscais fez com que o Estado passasse a entender de fato que o ICMS na importação ele deve ser cobrado no estado do importador. Na encomenda, o importador é a trading. Então, por exemplo, a gente vai recolher o ICMS da importação em Santa Catarina, ou no Espírito Santo, Pernambuco, enfim, no estado que a gente fizer nacionalizar a mercadoria de fato. Então, os clientes, quando a gente conversa, economizar uma operação. A gente não tem... A nossa operação não é nem um pouco engessada, a gente trabalha até... muito... Eu estou falando, claro, em linhas gerais, mas a gente pode dizer que cada cliente nosso é uma história diferente, é um caso diferente, a gente analisa caso a caso, a gente faz estudos para todos os nossos clientes, é até uma parte muito bacana do nosso trabalho. A gente vai, faz a primeira, segunda, terceira, quinta reunião e começa a estudar aquele caso específico, pega uma linha de produto e analisa, vê quais são as vantagens de fato que a gente pode trazer para o nosso cliente, e baseado naquilo a gente começa a nossa operação. Basicamente, assim, dessas modalidades de importação, é isso que a gente tem para falar. Eu acho que todo mundo, eu até brinco que se eu estivesse no setor de supply chain de qualquer empresa, eu ia analisar sempre como eu podia reduzir custo. A gente foi muito interessante, se não me engano, eu não sei se foi a Juliana da Grand Vision, que foi incrível a palestra dela, ou se foi a Ti, falando isso, que supply chain, eu acho que é o segundo, acho que talvez tenha até sido do Mauro, da Arezzo, enfim, a parte de supply chain é o setor que é o segundo setor que mais pode trazer redução de custo para qualquer empresa. Então, eu acho que é interessante olharem essa questão com carinho, porque a gente consegue, de fato, trazer uma redução de custo incrível. E, basicamente, é isso que eu tenho para falar da Timbro e da parte de trade. Eu queria, antes de passar para a parte de tecnologia, eu queria também que a gente falasse um pouquinho numa parte que ele é especialista, que é o leasing. Queria que você faça um pouquinho de leasing também. E, basicamente, é isso, gente. Obrigado. Eu quero agora passar para o Fernando Smith para ele falar um pouquinho aqui com vocês. Outra coisa que é importante e que é boa com relação à operação por encomenda também é que a empresa, como ela recebe o produto com uma nota fiscal só dentro do Brasil, você passa a não precisar lidar com agente de carga, seguradora, banco, fechamento de câmbio, nada disso. Quer dizer, a empresa trata como se fosse uma compra local e ela continua tendo acesso e controle de todos os custos inerentes à importação. Outros dois pontos em que o planejamento tributário funciona muito bem na operação por encomenda é quando você tem PIS e COFINS monofásico na operação, ou seja, ela vai te vender a mercadoria com margem, só custo do benefício fiscal ou com uma margem muito pequena,
esse PIS e COFINS vai ser custo na tua operação, e a hora que você agregar a sua margem de varejo ou de atacado dentro mesmo, vai pagar PIS e COFINS sobre essa margem que usa. E essa mesma lógica é usada quando você tem substituição tributária dentro dos estados. Então, por exemplo, se você faz uma operação por encomenda, onde a mercadoria ela é nacionalizada, seja em Minas Gerais, ou seja em Santa Catarina, Espírito Santo, e a gente vende para o estado de São Paulo, tem ICMS ST, esse ST vai ser pago na venda, na primeira peça, sem agregar margem, e você vende sem ICMS dentro de São Paulo para um terceiro seu que venha a ter a comercialização desse produto depois. Outro ponto que o Nando falou que eu acho que é bem importante é a questão dos bancos. Em equipamentos, a gente tem feito muita operação de leasing e importação. Alguns bancos nacionais, como Alfa, Bradesco, Safra e alguns outros operam com essa modalidade de leasing e importação, e outros bancos estrangeiros, como o CCB, o China Construction Bank, Santander, Deutsche Leasing e outros também operam com operação por leasing e importação. Então, como que funciona? Uma empresa vai fazer um investimento num equipamento de produção, seja da Alemanha, seja da China, Estados Unidos ou qualquer país. A trade ela vai pagar toda a importação desse equipamento, sinal, normalmente de 30% para início de fabricação desse equipamento. A gente carrega esse equipamento no nosso inventário, faturamento para o banco, e o banco vai fazer um leasing importação local depois em reais, incluindo impostos e despesas, normalmente até 5 anos. E com a queda da Selic, a gente tem visto operações de financiamento de importação de maquinário com custo de financiamento em moeda estrangeira, só que em reais, sem o risco da variação cambial e incluindo impostos e despesas. Então, é uma operação que tem acontecido bastante. E outro ponto é que a empresa não precisa ter radar, porque o nosso radar vai estar vinculado com o banco e não com o adquirente aqui direto. Na parte de tecnologia, a gente tem notado cada vez mais que ele não é um diferencial, ele é uma obrigação. A Timbro investiu nos últimos anos uma boa quantidade de dinheiro para criar o seu próprio sistema, que é o Timbro Client, onde o nosso cliente consegue fazer todo o acompanhamento, o follow-up de uma operação que está sendo cursada para o Brasil antes da nacionalização. Então, lá você consegue não só fazer o follow-up do trânsito da sua carga, como se os KPIs que foram acertados estão sendo cumpridos ou não, se há algum tipo de atraso nessa carga ou não. Esse acompanhamento é feito tanto pelo celular como pelo computador direto. A gente pode colocar alertas quando a gente tem algum evento que está fora dos KPIs acertados. E a gente funciona também, a gente trabalha como um acelerador da D2P. A D2P, o Diagnosis to Perform, é um software, um BI, um dos BIs mais importantes e mais fortes do mercado, onde você consegue enxergar todo o seu histórico por produto e não só por embarque. Então, por exemplo, clientes nossos, você tem um importador de vinho, ele quer ver qual é o custo específico de um determinado vinho, ele consegue saber o quanto ele pagou de despesas e de frete para esse produto em todo o seu histórico, e não só isso, como ver também esses mesmos dados que o Timbro Client apresenta, ou seja, tempo de desembaraço e o KPI de licença de importação e assim por diante. Ele também ele está com uma nova ferramenta, a D2P, em que você consegue otimizar embarques. Então, ele pega dentro de uma área global, ele vê quais os seus produtos, no momento que você tem uma API e que esse produto vai ficando pronto, ele monta o embarque de uma forma mais inteligente, tentando buscar para você redução de custo. A gente hoje enxerga que
sem esse tipo de ferramenta, só o benefício fiscal e o trabalho da trading, ele é inócuo, não vai servir para muita coisa. Você consegue reduzir custo, mas não diferencia o nosso trabalho dos outros. Essa é uma das nossas grandes, dos nossos grandes diferenciais. Eu acho que é isso, a gente pode abrir para pergunta, o Nando vai entrar aqui também junto, porque comércio exterior a gente tem tanta coisa para falar, né, que